Senhores contadores, trouxe aqui um modelo de cálculo para nós iniciarmos o nosso estudo dentro do Simples Nacional, para nós escolhermos para os nossos clientes qual vai ser a melhor opção, por dentro ou o regime regular. Lógico que ainda não há uma alíquota definida. O meu embasamento aqui que eu estou tirando desses cálculos é lá do curso do professor Felipe Guerra, aliás, ele é excelentíssimo nessa parte. Eu faço o curso com ele dominando a reforma tributária, ele é 100% online esse curso aqui. Atualmente eu não sei quanto tá, porque eu comprei lá, eu acho que 1 ano e meio atrás, estava bem baratinho na época, porque ainda não tinha nada decidido sobre reforma tributária. E ele nos dá acesso vitalício até 2033, então comprei e deixei lá. Agora que a reforma tá bombando, tá valendo a pena. Provavelmente hoje não está mais o valor dos anos anteriores que eu comprei, mas vocês podem dar uma pesquisada lá no site dele e ver quanto é que está o curso. Dito isto, estamos utilizando aqui a Lei Complementar 214/25. E aí, senhores, vou deixar bem claro aqui que nós não temos uma alíquota de IBS e CBS correta ainda, né? Então, diante de estudos e vozes da minha cabeça, eu vou colocar aqui uma alíquota bem próxima dos estudos que eu fiz. E quando a alíquota verdadeira realmente sair, nos modelos que vocês já criaram para testar o cliente de vocês, é só corrigir a alíquota. Esse é o ponto central. Porque a gente vê muito vídeo falando sobre legislação, mas ninguém bota a mão na massa. Lá no curso do professor Felipe Guerra já é diferente. Então, vamos botar a mão na massa aqui com dados fictícios. Quando os dados reais saírem, a gente já estudou o fictício. Vamos lá. Nós vamos fazer aqui o nosso modelo do anexo 3. Escolhi aqui advogado, por exemplo. E aí, senhores, eu coloquei aqui um faturamento de 38 mil mensal. É lógico que quando nós fazemos o cálculo da alíquota nominal sobre esse DAS de faturamento de 38 mil, nós temos que considerar o RBT12, tá? Então, essa alíquota que estará aqui nominal é em cima do RBT12. Perfeito. Então, nosso faturamento aqui de 38 mil, nós temos uma alíquota de 13,5% desse RBT12, que me dará um DAS de 5.130. Até então, não sabemos aqui quanto que vai ser a alíquota de IBS e CBS dentro desse DAS, de 5.130. Então, eu e as vozes aqui da minha cabeça, nós definimos que a alíquota seria de 9,8% de IBS e CBS. Perfeito. Só que como nós estamos fazendo um advogado, eles têm uma redução de 30% lá no artigo 127 dessa legislação complementar aqui em cima que eu falei. Então, nós vamos considerar os 9,8%? Não, nós vamos considerar 6,8%, 86%, que é os 9,8% menos 30% dessa alíquota. E aí, nós temos um IBS de R$ 351, um exemplo fictício. Então, ok, o nosso DAS final aqui é 5.130. Isso é o que eu vou pagar de guia, sem me preocupar com IBS e CBS. Ponto. Aí, eu coloquei aqui o total da DAS sem IBS e CBS, para depois nós calcularmos o por fora aqui embaixo. E o meu desembolso final vai ser a DAS de 5.130. Ok, vamos agora ao IBS e CBS por fora. Nesse quesito, nós vamos ter alguns questionamentos e nós vamos ter créditos também. Nossos questionamentos sobre os nossos clientes. O nosso regime regular de clientes, qual é o percentual que eu estou tendo de clientes na minha carteira que se utilizam do regime regular, que é o que nós estamos testando aqui. Porque esse regime regular dos meus clientes não vai definir a minha alíquota, mas ele vai definir se eu vou ficar ou não.
no regular ou no simples, é uma segunda opção e não minha primeira. Perfeito. Segundo questionamento. Meus clientes que são simples nacional por dentro, que foi o cálculo que nós acabamos de fazer aqui em cima, ó, que deu o valor de 5.130. É outro questionamento que pode definir se vale a pena eu continuar como segunda opção pelo regime regular ou por dentro. Por que segunda opção? Porque minha primeira opção é o meu cálculo. Se o meu regime regular for mais benéfico no desembolso do que o regular, é lógico que eu vou ficar pelo simples normal por dentro. Mas qual é a minha segunda opção? Se o meu cliente está fazendo um estudo também de créditos de IBS e CBS e ele vê que a minha parcela vale a pena para ele se tomar crédito, ele vai conversar comigo. Ei, só vai valer a pena eu te ter como serviço se você me oferecer um crédito de IBS e CBS. Então, por isso que eu digo que é uma segunda opção. E se eu tenho pessoas físicas como meu consumidor final. Aqui eu estou lidando com um advogado que a atividade fim dele é com o consumidor final. Dificilmente ele presta serviço para outra empresa, então eu coloquei aqui 90% de consumidor final e 10% uma vez ou outra ele emite uma nota para um PJ. E a redução de 30% lá do nosso artigo 127, como é advogado, ele vai se enquadrar aqui. Terminamos nossa primeira sabatina aqui de questionamentos que valem a pena nós analisarmos. Mexeu com o meu cálculo? A única coisa que mexeu com o meu cálculo aqui foi os 30% de redução. Essas informações aqui são para um segundo momento, mas a gente já tem que avaliar. Vamos para os créditos. As minhas despesas me darão direito a crédito. Esse direito ao crédito está lá no artigo 47 dessa lei complementar. Então, eu posso ter crédito com despesa, e aqui, como é um advogado, as despesas que geram esse crédito, eu coloquei aqui uma listinha, eu coloquei de sistema R$ 1.000, de energia 1.500, de aluguel tributável 2.500 e de internet R$ 100. Um exemplo aqui das despesas que estão descritas lá no artigo 47. Perfeito. Eu vou tomar o crédito na mesma alíquota, na mesma proporção do meu IBS e CBS com redução. Então, eu vou tomar um crédito da minha despesa total que eu listei aqui de 5.100 e o crédito vai ser em cima dos 6,86% porque eu tenho uma redução de base. Até o momento, né? Até o momento nós temos esse direito. Quem sabe lá na frente vai mudar. Temos créditos sobre compras também, que eu deixei o campo aqui, de não se aplica, porque estamos lidando com um advogado, mas se a sua empresa tiver créditos de compras, só irá lhe beneficiar. Então, você pode colocar aqui no seu estudo. E crédito sobre a nossa FOPAG também, mesmo percentual. Coloquei a minha FOPAG aqui como 2.500 no mês, já que o nosso faturamento aqui é baixo. Digamos que esse é um advogado que trabalha em home office, por exemplo. Home office não dá porque ele tem aluguel ali a deduzir, né? Mas que ele dispõe de só um funcionário e um estagiário, por exemplo, é um faturamento baixo. Então, temos esse crédito aqui na nossa alíquota reduzida. Perfeito. Nosso faturamento, vamos chegar ao cálculo aqui agora, hein? Nosso faturamento vai ser o mesmo que nós faturamos aqui em cima, para nós podermos comparar as guias. Meu débito de IBS e CBS, débito contabilmente é o que eu estou devendo. Não é com um olhar fiscal, é com um olhar contábil. Meu débito de IBS e CBS, na minha alíquota reduzida, deu esse valor aqui. E meu crédito de IBS e CBS no olhar contábil é esse total que nós realizamos aqui de créditos, que é o que eu tenho direito a me ressarcir. Nesse valor total que deu, que foi de crédito de despesa e de FOPAG. Perfeito.
quanto que deu agora o total do meu IBS-CBS. Tá aqui do lado, mas percebam que antes eu coloquei o total da DAS deduzida, que é essa aqui em cima, ó, que é o quê? Era os meus 5.130 menos o IBS-CBS. Perfeito, então ele veio para cá de novo o valor, trouxe, ó, 4.778,08. E quanto que deu o total do meu IBS-CBS agora no regime regular? Vai ser o meu total de débito menos o meu crédito. Dá o valor de 2.085. Qual vai ser o meu desembolso? Vai ser as duas guias. O total da guia sem o IBS-CBS por dentro, mais o meu IBS-CBS por fora, que nós temos um total de 6.000. Então, se nós analisarmos que se eu não fizesse o cálculo por fora, se eu só considerar o por dentro, eu vou ter uma guia de 5.130. E se eu considerar que por fora vai dar 6.000, eu estou tendo uma diferença de 1.733 a maior no meu por fora. Se eu fosse escolher para o meu cliente aqui hoje, qual seria o melhor caminho para ele? Seria o por dentro, porque deu mais barato, deu 5.130. Então, a nossa primeira escolha de regime vai ser quanto que vai ser o valor do meu imposto. Qual é a minha segunda opção de escolha de regime? Será o meu cliente. Se o meu cliente se beneficia do crédito que eu disponibilizo para ele, faz realmente a diferença, ele pode vir conversar comigo e falar. Lógico que eu estou falando aqui de uma conversa informal, né? Não estou falando que o cliente tem que ir lá com você e conversar. Não, uma conversa informal. Ele vai conversar contigo, olha, hoje você é simples por dentro, perfeito. Só que o teu crédito para mim ia fazer bastante diferença. Então, eu preciso de um prestador de serviço que esteja no regime regular do Simples Nacional. E aí, esse cliente na minha carteira, ele faz sentido ou não? Ele me dá lucro ou não? Eu posso perder ele sim ou não? É esse questionamento que a gente vai ter que fazer. Se não vale a pena eu perder o meu cliente, eu vou ficar no simples por dentro, mesmo ele sendo benéfico para mim? Claro que não. Eu vou para o regime regular. Então, aqui nós temos dois caminhos que eu gosto de ver o cálculo do resultado para poder a reforma começar a fazer sentido para o operacional. Então, essa reforma, ela não está lidando somente com valores, ela está me dando também escolha. Às vezes, nem sempre o mais barato é o que eu vou poder escolher. E essa escolha, ela também pode me deixar mais competitivo ou não para o meu cliente, dependendo do que ele está em busca, se ele for PJ, por exemplo. O que, na minha visão de contadora, é extremamente injusto, porque a minha escolha seria o valor mais barato. Só que como o meu cliente está precisando desse crédito, quem escolheu a minha tributação foi o cliente. E se nós formos pensar que essa tributação ela é escolhida uma vez no ano e eu perco aquele meu cliente que valia a pena, eu vou continuar o meu ano restante, né, com uma escolha que não é benéfica para minha empresa. Então, uma observação que nós temos agora sobre a reforma tributária é que no Simples Nacional não é somente eu, dono da minha empresa, que escolho o tipo de tributação que eu quero, né? E sim o meu cliente. Retificando aqui uma parte, não é que o meu cliente não poderá se beneficiar do crédito dentro do Simples por dentro, e sim que a parcela que ele vai ter benefício é bem menor do que ao regime regular. Então, nunca que o meu regime por dentro vai ser benéfico para o meu cliente. Ele não está preocupado em, por exemplo, se creditar de R$ 300 aqui numa alíquota modelo, mas em R$ 2.000 já pode fazer uma diferença para ele. Lógico, estamos aqui lidando com valores pequenos, né? Mas se a gente multiplicar isso vezes 12 meses, por exemplo, aqui no regime regular,
o meu cliente tem direito a um crédito no ano de 25.000, enquanto que o regime simples vai dar um direito para ele de 4.200. Ele não vai sentar e chegar numa reunião comigo por causa de 4.200, mas por causa de 25.000, sim. E esses cálculos nós não temos que deixar para fazer só quando as alíquotas saírem. Aqui começa o nosso estudo. Aqui nós conseguimos avaliar, ter um senso crítico de todo o cenário que está ocorrendo com as legislações novas. Então, não deixe de fazer esse estudo nesse momento que é muito importante.